Oi, gente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E tava eu aqui já refletindo, né? Eu tava pensando aqui em algumas coisas. Na verdade, eu já tenho observado isso há um certo tempo. E agora há pouco, né, estava pensando aqui num determinado vídeo, né, que eu vi por aí. Na verdade, alguns vídeos. Então, tinha um canal que eu assistia onde a pessoa, ela postava, né, seu dia a dia com ansiedade. Ótimo, gente, tudo bem. Eu também sofro de ansiedade, infelizmente. E eu me identificava, né, tá assistindo aqueles conteúdos. Só que o que acontece? A pessoa sempre dava uma sumida de muito tempo, sabe? Sumi muito, muito mesmo. Tipo, 2 anos sem aparecer e depois. Quando a pessoa aparecia, ela nunca tinha uma notícia boa para contar, sabe? Nunca tinha, assim, coisas boas, mesmo que fosse pequenininha, sabe? Porque graças a Deus, todos nós sempre estamos evoluindo diariamente. Então, sempre temos coisas boas para contar. Principalmente quem sofre de ansiedade, né? Vai ter momento que você vai progredir. E sim, vai ter momento que você pode regredir. Mas sempre tem aquelas pequenas conquistas, gente, que a gente tem que celebrá-las. Porque celebrar as pequenas conquistas nos trazem felicidade, nos impulsiona a ir atrás de grandes conquistas, né, grandes passos. Então isso é muito importante para quem sofre com problemas psicológicos, né, ansiedade, depressão. Isso é muito importante. Só que eu estava observando, porque eu estou usando o exemplo desse canal. Estou usando o exemplo desse canal porque eu acompanhava. E, tipo, eu fiquei observando que mesmo a pessoa passando um ano sem aparecer, quando aparecia, era, tipo, só falando de problemas em vez de falar de pequenos passos que ela conseguiu. Se ela passava 2 anos, né, da última vez, ok. Agora ela passou, acho que quase um ano. E quando ela voltou, foi para falar que tinha outro transtorno. Entende? A pessoa nunca. Eu fiquei observando que quando ela falava sobre as coisas, supor, grande, sobre as coisas positivas, né, que alguns passos que ela tinha dado em relação à ansiedade, né, que ela tinha dado passos significativos. Ela falava isso como se fosse algo simples, com tristeza. Mas quando ela falava dos problemas que ela sentia, parece que ela sentia prazer em estar falando daquilo, sabe? Era como se ela sentisse uma emoção. Era como se as coisas ruins, né? Os regressos, as coisas que ela tinha, eram mais importantes do que as coisas boas que aconteciam, os passos que ela dava para frente. Parece que os passos que ela ia para trás e que ela tava ruim. Então, quando ela veio falar, ela passou quase um ano e aparece. Eu tenho uma nova Eu tenho um novo diagnóstico. Tenho isso. Gente, como assim? A pessoa tinha feito várias coisas boas, mas ela não, em momento nenhum ela apareceu para falar das coisas boas que aconteceram. Mas as coisas ruins ela sempre evidenciava. E parece que as pessoas hoje em dia elas sentem meio que um prazer pelas coisas ruins, né? Por notícias ruins, por coisas ruins, você pode ver que se acontecem coisas boas, raramente essas pessoas ficam felizes ou vão mostrar, né, contar para as outras pessoas as coisas boas que lhe acontecem. Mas quando acontece coisas ruins, tipo, se a pessoa tem ansiedade e de repente ela é diagnosticada com outro transtorno, o que ela faz? Ela vai lá e pá, eu tenho isso, eu tenho tal coisa, sabe? Parece que ela gosta de saber que ela tem outro problema mental. Gente, como assim as pessoas agora parecem que estão se agarrando? Que tem isso, tem aquilo. Como assim as pessoas estão. Parece que estão viciadas em coisas ruins, porque parece que elas se sentem no centro, né? Porque se você tá tendo coisas ruins na sua vida, aí você parece que. Porque antes a gente lutava pelas coisas boas, né? A gente fazia esse negócio de competir pelas coisas boas. Hoje parece que as coisas ruins aqui trazem prazer, competição o tempo todo. Ah, porque a pessoa quer brigar com a outra. Olha, fulana tem isso, não, mas eu também tenho que ter algo pior que ela. Gente, o que esse mundo tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que eles estão colocando na cabeça das pessoas? As pessoas não celebram mais as pequenas vitórias. Raramente você vai ver. Então, você vai ver um canal feito apenas pra eu tinha um transtorno, agora eu tenho outra.
Isso não é uma coisa boa. Você não devia se apegar às coisas ruins que te acontecem. Tipo, coisas ruins acontecem na vida de todos nós. Todos nós temos coisas negativas que acontecem. Mas, gente, você não é o negativo da sua vida. Você não é a coisa ruim que te aconteceu. Para de ser semeador de notícia ruim. Para de ser semeador de coisas ruins. Se apega às coisas boas. Deus é bom. Então se apega às coisas positivas que te acontecem. Para de querer. Para de ficar querendo ter transtorno isso, transtorno aquilo. Para. Eu sei que a gente vive nesse mundinho de querer atenção o tempo todo, de achar que nós somos os que mais sofremos. Mas para que isso? Para que se apegar tanto com o negativo? Gente, eu percebi isso comigo, tá? Eu fui diagnosticada com ansiedade social. Ok. Só que eu queria ser diagnosticada com toque também. Tipo, eu tenho algumas maniazinhas de toque. Mas é uma coisa que eu tô conseguindo controlar. Mas eu queria ser diagnosticada para poder dizer para as pessoas, olha, além de ansiedade, eu tenho toque. Tá entendendo? Por quê? Porque eu tenho 2 transtornos, eu me sinto melhor que a outra pessoa. Olha o nível que o negativo tá fazendo com a gente. A gente quer se sentir importante tendo coisas negativas. Então você sai por aí falando, né? Hoje em dia você não vê mais as pessoas propagando. Ai, graças a Deus eu consegui sair sozinha. Gente, eu vibrei em um último vídeo aí. Eu consegui sair sozinha de casa. Isso é uma vitória. Isso é uma vitória. Eu tô cansada de ver pessoas o tempo todo propagando as coisas ruins da vida dela e da vida dos outros. Só sabe falar coisa ruim. Gente, parece que é um prazer pelo negativo, pelas coisas ruins. Então, eu vou dizer uma coisa pra você, vou ser sincera. Nós estamos ficando cada vez mais doentes por se apegar tanto ao negativo, por se apegar tanto às coisas ruins. O que eu quero te dizer, meu irmão, celebra as pequenas coisas que acontecem na tua vida, as mínimas possíveis. Para de focar no negativo, para de focar nas coisas ruins. Quando for falar com as outras pessoas, fala das coisas boas que te aconteceram hoje. Fala das coisas boas que te aconteceram no último fim de semana. Celebra as coisas boas, as coisas positivas, as coisas pequenas. São elas que vão te dar momentos de felicidade. Sabe, para com essa competição de querer mostrar que a tua vida é pior do que a de outra pessoa. Para com essa obsessão de ficar caçando doença. Eu assisti um vídeo onde uma psicóloga falou que via hoje, no dia de hoje, as pessoas caçando doenças psicológicas para elas mesmas. E, infelizmente, gente, eu vi isso comigo e vejo muitas pessoas fazendo a mesma coisa. As pessoas estão se autodiagnosticando porque elas estão tão mal assim, que elas querem a qualquer custo terem cada vez mais problemas psicológicos para justificar o seu sofrimento e ao mesmo tempo para que as pessoas olhem para ela como umas coitadas. Olha que coitada. Tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Sabe? E tem pessoas que sentem prazer. Tipo, você vai conversar com a pessoa e a pessoa sente prazer em falar cada transtorno que ela tem, cada problema que ela tem. Gente, desculpa, isso não é bom. Hoje em dia eu não faço mais isso. Não é. O negativo eu quero ele pra bem longe de mim. Ele não me define. Pode acontecer uma coisa ou outra de negativo, mas, gente, por que eu vou me agarrar à ansiedade? Ela não é minha. Aquilo ali não me pertence, não. Por que eu quero me agarrar um diagnóstico de toque? Por que eu queria tanto aquilo? Não, eu tô controlando. Hoje eu faço as coisas. Eu não contenho mais esse negócio. Tá vendo que às vezes somos nós que nos agarramos com isso? Olha, eu tenho toque. E eu preciso que a minha psicóloga diga que eu tenho toque. Tipo, eu fiquei chateada porque eu não fui diagnosticada com isso. Graças a Deus. Eu entendi que o problema era eu. Gente, muitas vezes você não tem esse problema. Mas você se agarrou tanto ao negativo, é igual a psicóloga falou. Ela falou, as pessoas se agarram tanto ao negativo, elas se agarram tanto, sabe, a querer ter algum problema mental, que elas ficam cavando. E se você cava, logicamente que vai encontrar alguma coisa. Muitas vezes você não tem esse problema. Mas você cavou tanto que você acha que tem. Igual a mim, eu achava que eu tinha toque. Eu tinha que ter aquilo. Hoje em dia eu vejo que eu não tenho nada disso, porque eu consigo
fazer as coisas que antes eu dizia não fazer. Tá entendendo? Então, para de focar no negativo. Se agarra às coisas boas, às pequenas conquistas, os pequenos passinhos que você já deu. São eles que são importantes. Vamos nos desviciar das coisas ruins, das coisas negativas. Ou você vai continuar infeliz pro resto da sua vida. Deus te abençoe.